Estamos voltando aí com mais um Abracast e hoje eu tenho um convidado especial, hein, gente? E trouxe, ó, nosso parceiro Aurelinho Tudo para bom? estar nos ajudando nesse papo, que vai ser um papo muito interessante com o nosso parceiro Emerson na atividade. Hoje vocês vão conhecer um cara especial, que é um cara que tem muitas habilidades, entre as quais é um jornalista de formação, é um ator talentosíssimo, vamos falar da sua trajetória, e também é um terapeuta de formação. Cara, é muita coisa junto, cara, num homem só. É Não é à muito toa que ele é talento, pequenininho, né? é muito talento num Tamanho cara da só. criança. Emerson, obrigado, meu irmão, por atender o meu Obrigado pedido de você, é um vir prazer aqui. estar aqui. Você sabe que eu tenho maior admiração pelo teu trabalho e tem uma coisa aí, né, já há algum tempo. Eu estou tentando trabalhar com o Emerson, né? A gente tem feito algumas coisas, mas eu quero ir um pouco mais. Eu quero estar junto porque tem uma energia muito boa aí. E aí eu quero que você dê um salve aí para a galera do Abracast e se apresenta. Fala aí para o pessoal a respeito de você, um pouquinho a respeito da tua parte artística, né? Vamos começar por aí, né? Quem que você é? Fala aí com o pessoal. Oi, querido Vitor, é um prazer, Vitor Hugo, estar aqui com vocês. Eu sou o Emerson na atividade, eu tenho 30 e alguns anos de carreira como ator, né? Comecei, curiosamente, numa aula de biologia na escola, É sério, cara. porque biologia sempre foi uma matéria que eu tive muita dificuldade. E a professora falou assim, agora vocês podem fazer diferente, né? Vocês podem encenar, vocês podem apresentar trabalho de uma forma diferente. Mais lúdica, Mais lúdica. para o aprendizado ser mais fácil. Seria Exatamente. isso. Então, fotossíntese, aquela coisa toda era meio complicado para mim, né? Mas ali foi o início também até do estudo para a espiritualidade, né? Porque a gente estuda muito o corpo, né? Para trabalhar como terapeuta, a gente estuda muito o corpo. Então, ali eu percebi que era o início, mas eu não tinha entendido nada. Ali eu tinha o quê? 13, 14 anos, então eu ia, né? Tava meio que, né, caindo de paraquedas. Mas através dessa condição, ela me fez refletir sobre coisas através da encenação, né? De como falar determinadas coisas, de como sentir determinadas coisas. E aquilo eu comecei a assimilar, comecei a guardar de uma forma mais interessante a biologia. Cara, Então eu não era um cara isso, muito bom de é, biologia, mas eu comecei a entender um pouco mais, entendeu? isso inclusive é um pouco da resposta do que eu ia te perguntar, né? Que a pergunta inicial é onde foi o despertar para a arte, né? E aí você está falando uma condição, né? A condição em que você foi colocado aí nesse papel. Que idade que você tinha? Tem artistas na sua família? Como que foi isso, cara? Então, minha mãe, a minha saudosa mãe, ela já falecida, ela dançava muito, ela tocava muito bem violão. É mesmo. Eu tenho tios que tocam muito bem violão, que são músicos, que tocam em barzinhos e etc. Mas, assim, proximidade com eles eu nunca tive, né? Então, Você é uma tinha coisa... referência, de Tinha repente. Você referências. tinha referência. Tanto é que o meu direcionamento de vida ali com 12, 13 anos de idade era o futebol. Eu queria jogar futebol, eu comecei Todo mundo da nossa geração, né, cara? Exatamente. Eu também, eu comecei com 7, fui até os 16 jogando bola, era o que eu queria ser na minha vida, cara. Então, assim, eu morava no interior, aí vim para São Paulo e comecei a frequentar ali o Centro Olímpico no Ibirapuera. E ali eu comecei a estudar, a jogar futebol, basquete, vôlei. Que cidade que você veio na atividade? Então, eu vim do, como eu posso dizer assim, Bragança, Sim. Atibaia, Sim, Franco da Rocha, que já é grande São Paulo. Então, a infância foi por ali. foi por ali. Legal. Foi por aí. É Bom Jesus dos Perdões, que é uma cidade também que eu guardo com muito carinho, que fica ali também perto de Atibaia. Então eu vim desse processo aí, mas eu nasci na Lapa. Nasci na Lapa em São Paulo. Aí morava na Casa Verde, da Casa Verde a gente foi para Bragança. Um itinerante da arte. Na época com os meus pais, eu tenho 2 irmãs, né? Eu sou o mais velho. Mas na época eu posso dizer, como dizia o Legião Urbana, já morei em tanta casa que nem me lembro Nem mais. lembro. Inclusive, ele Mas- parece o Renato isso Rocha, diga-se de passagem, Putz, cara. grilo, cara. Ninguém nunca te Pode falou crer. isso? Você lembra da foto Não. do Renato Rocha? O baixista da Legião. lembro. baixista da Legião. Lembro. Lembra. Lembro, você Lembra fisicamente... você? Eu tenho uma experiência meio triste com o Renato Rocha, porque eu trabalhava no centro
E um pouco antes dele falecer, ele era morador de rua, né? Se tornou morador de rua. E ele estava sentado numa calçada, eu passei, olhei assim, falei, mano, eu conheço esse cara de algum lugar. E voltei e perguntei pra ele, pô, você não é o Renato Rocha? Ele falou, sou Cara, eu o mesmo, e baixista tal. da Legião. 2 meses depois, infelizmente, 3 ele faleceu. discos, né? 3 3, discos é. com coleção. E aí, seu biotipo, você lembra muito, cara. Eu acho, pelo menos. Legal. E ali começou a tua questão com a arte. Então, aí, dessa coisa do Centro Olímpico, do futebol e tudo mais, eu lembro que eu jogava muito bem basquete, vôlei. Futebol, assim, era o terceiro esporte em termos de nível, mas eu jogava de meia esquerda. O meu técnico, eu tive a honra de ter o Bellini, né? O saudoso Cara, Bellini. Nossa, você tá brincando. Era Ô, o louco, técnico do velho. Centro Olímpico. Brincadeira. O Bellini, que foi o campeão Exatamente. da Copa o de... capitão. O capitão da Copa de 66, talvez? De 58. 58. Capitão da Copa de 58. Nossa, cara. E o Bellini era meu técnico. E ele tinha me indicado para Portuguesa. Portuguesa. Portuguesa de Esportes. E o pessoal tava lá, ia me assistir e tal, aquela coisa toda. E eu lembro que foi um jogo que eu tava muito nervoso. Eu perdi 2 gols feitos. Você jogava atacante? E já eram times federados, Meia né? esquerda. Meia Ela esquerda. jogava com a 10. Era time federado, Não, né? o cara jogava a com a molecada 10. é toda federada, né? Naquela época. O cara Todo- queria ser o sim. Maradona, Eu o acho que Zico. tava começando, porque ainda acho que é um pouco Federação mais... Paulista e tal. Isso, mas era um pouco mais solto. Tanto é que hoje é só empresário, aquela coisa toda. Naquela época, não. Eu não tinha empresário, não tinha nada. Eu jogava no Centro Olímpico, jogava de meia esquerda, ele me deu a 10 e eu jogava. E eu dei 2 passes para gol, mas eu perdi 2 gols feitos, né? E eu acho que isso me deu foi uma questão que complicou ali também. E uma outra questão também foi a questão do joelho. O meu joelho Você não tinha aguentava. 16, 17 anos? Não, eu tinha menos. Eu tinha 14, 15, por aí. Parou cedo, né, cara? E aí eu comecei a sentir o joelho, né? E aí ele falou pra mim, você não entrou justamente por conta daqueles 2 gols que você perdeu. Nossa, foi bem E cruel, aí né? foi uma coisa muito traumática, porque eu chorei, minha mãe chorou, a gente, Poxa era uma vida. esperança e era algo assim que estava muito próximo de concretizar e não se concretizou. Mas há males que vem para bem, porque o joelho não ia aguentar. Tanto é que depois, jogando basquete na faculdade, o joelho direito também comecei a sentir. E aí falaram, ó, você não precisa operar, mas você pode melhorar, mudar um pouco, ir com calma no esporte. Eu acho que para ser um profissional não vai dar, mas se você quiser brincar, acho que vai dar para aguentar o joelho. E aí eu comecei a repensar coisas, sabe? De Poxa sonhos. vida. Né? Jogou De futebol, jogou basquete, fez jornalismo. Não, e o pessoal no vôlei me chamava de Joel Despain, pra você ter uma ideia. Tinha uns apelidos na época, né? No basquete me chamava de Scott Pippen. Então Ó, tinha só referência, né? referências muito boas, né? Não tinham referências no futebol, então eu acho que no vôlei e no basquete eu mandava melhor, mas eu queria ser jogador de futebol. E aí eu conheci a UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas, ali da Bela Vista. E culminando com a aula de biologia que foi anterior, era praticamente ali eu estudava em Moema, César Martinez, lembro ainda do colégio. E eu estava indo para Bela Vista, né? Saí ali de Moema, estava indo para Bela Vista. E aí eu conheci a UMES. E a UMES, eles têm o CPC, o Centro Popular de Cultura, desde 64, Sim. do período, né? Sim, da repressão. Da repressão e etc. E eu não conhecia nada disso, universo político, nada. Eu comecei a conhecer alguma coisa de política ali na UMES, né? E aí eu comecei a entender um pouco mais, né? Eu procurei colocar um distanciamento em relação às questões ideológicas, às questões políticas, mas eu comecei a entender as questões de história, né? Do que o Brasil tinha passado. Exatamente. E aí você pega as referências de escola, né? Os períodos trágicos, né? Desde o descobrimento do Brasil, escravidão, em todo esse processo. Então, você acaba... Né? Você chegou num ponto que é interessante. Nessa época, você tinha consciência do racismo? Você sentiu racismo? Ou nunca sentiu? Sim. Ou se sentiu, administrou dentro do possível, de uma forma melhor? Respondendo categoricamente a você, senti o racismo na 2ª série, quando eu tinha 8 anos de idade. Ali você já bateu de frente com ele. Diretamente porque a professora me chamava de negrinho sujo. Sério, cara? Mas que loucura, mentira né? Era isso, um- Não é Não, possível. é anos 70, né, cara? Não era 70. 80. Não.
É um pouquinho antes. Não, Então, era 90 Cara, e... ele é de 76, que ele tem 48 igual a mim. desculpa. Falha nossa, senhores. Não, a gente pode chegar aí. Eu sou de 76. Eu tava na segunda série com 8 anos. Vamos colocar aí. 85, 80. É 84. 84, Anos 80, 85, por aí. Exatamente, anos 80. Nossa, E aí eu 40 estudava, anos, eu né, estudava cara? em Franco da Rocha, né, Grande São Paulo. Não vou falar o nome do colégio, falar o nome da professora, mas foi ali que foi a primeira vez que eu lidei com 8 anos de idade com racismo. E eu chegava para os meus pais e falava, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Não, imagina, filho, deve ser coisa da sua cabeça. Oh, Imagina. E aí eu fui aguentando, eu já ia pra escola meio traumatizado, meio. Porque eu adorava estudar. No primeiro ano, eu faltava um dia, eu ficava louco, porque eu adorava estudar. E aí eu já comecei a não querer ir mais pra escola. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, se a senhora quer que eu vá pra escola, a gente vai ter que mudar de escola. Ah, mas por quê? Eu já falei, eu não vou repetir mais. Né? Então, aí a gente Você mudou. começou a se posicionar muito cedo, pelo jeito, né, cara? Sim. 8, 10 anos, você já É. meio que, Foi já tô 8 ligado anos. o que tá acontecendo aqui, Foi eu não 8 anos. quero. E aí eu já comecei a me posicionar nesse sentido. E aí a gente começou a mudar de escola. Fomos para uma outra escola de outro bairro em Franco, né, lá na Vila Ramos. E aí comecei ali a estudar o segundo ano, terceiro, e fui embora. Né? Sempre. Aí eu recuperei aquele prazer de gostar de estudar. Porque eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de ciências, português mais ou menos. O português ele começou a ser uma coisa mais forte para mim quando eu comecei a trabalhar com artes. Né? Mas antes eu era da matemática, eu era Que é dos exatamente números. onde você estava quando ele te perguntou sobre o racismo. Né? Você sofreu o racismo aos 8 anos de idade, foi a primeira vez que você teve esse impacto, mas, por outro lado, você já começou a se posicionar e entender. Na adolescência, já na UMES, né? Que você já estava lá, aí você começou a entender um pouco mais sobre história, entender o nosso passado, né? Que não é nem um pouquinho glorioso, né? Nesse Sim, sentido, sim. é bem complexo. E ali começou a despertar o teu lado artístico. Sim. Ali Ali? começou a despertar o meu lado artístico ali, juntamente com o CPC, com o pessoal ali. A gente contribuiu com o texto, né, para um espetáculo que chama Querem Bater Minha Carteira, com direção do Denoir de Oliveira, saudoso Denoir de Oliveira, que era muito famoso nos anos 60, 70, né? Trabalhava na Globo na época. E aí a entidade contratou ele para dirigir esse espetáculo. Né? E aí o texto foi confeccionado por todos os componentes do CPC, incluindo jovens, pré-adolescentes, e foi um barato, porque contava a história da carteirinha de uma entrada. E aí o Luiz Carlos Bahia trabalhou muito tempo na TV Cultura, era o cara que cuidava da parte de musical, porque era um texto musical. Então tinha várias músicas. Isso na faculdade. Não, Isso na isso aí UMES. Ah, tá, Na no- UMES, na no CPC da adolescência. UMES. Antes de Isso. chegar na faculdade. Isso, antes de Então, chegar seu na contato faculdade. com o teatro começou ali. Começou ali, não tinha DRT, não tinha nada. Eu estudava no Caetano da Consolação, eu estava no primeiro ou segundo colegial, e eu lembro que eu tinha que faltar 2 dias, e 2 dias eu ia. Eu tinha uma pessoa que me distribuía, eu tinha um standinho para me substituir. E o que era mais fascinante naquela época é que o teatro era de terça a domingo. Eu só tinha segunda para descansar. E essa peça ficou em cartaz 1 ano. Ô, louco, Caramba, cara. cara. Caramba. Casa lotada todos os dias. Durante um ano. Durante 1 ano. E eu tive o prazer de ter pessoas ilustres que conversavam comigo e falavam sobre o espetáculo, como Plínio Marcos, Aurelius de Barros. Bacana. Então eu tive pessoas assim que... Otton Bastos. Otton pessoas Bastos. assim que... Sabe? Tanto Que eram inspirações, né, para eram você. inspirações. Tanto é que né? eu acho que 2 anos depois, o Otton fez A Grande Noitada com Denoir. Né? Teve muita gente do CPC que fez figuração para esse filme. Né? Então, assim, eu comecei ali dentro daquele processo e teve um momento, sim, que chegou uma exaustão, porque eu não estava acostumado Sim, de sim. terça a domingo fazer teatro. Era 2 horas de peça, né? E teve um dia que me marcou muito, porque eu não era o ator principal, né? Eu fazia um jamaicano. Segurava
uns negócios lá, fazia um jamaicano, tinha o meu textinho, mas não era um ator principal. Mas teve um dia Ali que você ainda estava no processo de profissionalização, você ainda não era, sim, não era era uma, profissional. Não não era era profissional. profissional ainda, mas tinha talento para coisa. Tinha Tinha. talento pra Tanto é coisa. que quando o principal, que tinha muito texto, era 2 horas de texto, era como se fosse era o representante dos estudantes. E tinha outra bancada que eram os que representavam o Cid, que chamava Sidão Besteira, né? Que na época era uma crítica ao Cid Moreira na época. Aham. E tinha outros personagens que faziam parte da elite da política brasileira, né? Dono de Shell, de Atlantic, daquela época, né? E eu era Era uma peça que era uma crítica social, na verdade. exatamente. Pesada, né? Pesada. E eu fazia. E fiz uma vez o líder dos estudantes, porque o ator principal ficou mal. Ele E teve você doente. tinha decorado o texto do cara. Não, então. Aí que tá. É Eu foda. cheguei no dia, o espetáculo era às 7. O Denoir falou pra mim assim: olha, o Ernesto, o ator que faz o Ernesto não vai poder estar aí pra fazer. É porque ele tá doente, não sei o que, aquela coisa toda. E agora, como é que vai ser, mestre? Não sei o que, aquela coisa toda. Então, você vai fazer. Eu? Como assim? Como assim eu vou fazer? Eu vou fazer? Mas e o texto? Ele fala muito texto. Não, mas você sabe o texto, né? Eu sei alguma coisa. Eu vi que você brinca sempre com o texto dele e tal. Você sabe o texto. Mas não sei, agora eu fiquei nervoso, né, e tal. Aí tive ali das 5 até as 7 para mim pegar um pouco mais de texto, entender. Mas aquele dia foi maravilhoso, porque todo mundo me ajudou dentro do processo. Olha, agora você tem que... Porque foi marcado os textos em blocos. Então agora você vai falar sobre determinado assunto. E Foram te aí, dando ali exato, as as diretrizes. E diretrizes de aí, cada momento da peça. exatamente. E aí, praticamente, eu tive poucos erros. E isso foi muito legal, porque Caramba, eu tive poucos cara. erros de texto. E o que eu tive de erro de texto, eu consegui improvisar. E isso também foi uma coisa que foi marcante pra mim. Tipo assim, nossa, eu queria ser jogador de futebol, Mas eu sou bom nisso aqui. eu sou bom nisso aqui, né? Que Mas aí legal, já diziam na época cara. assim, mas ser ator não é fácil, como é que vai ganhar dinheiro? Você não pensa fazer uma faculdade de jornalismo? Aí eu fiquei nessa daí, né? Mas eu fiquei Artes pensando. cênicas ou jornalismo? Exatamente, Artes fiquei nessa cênicas e dúvida. jornalismo. Fiquei nessa dúvida. E aí essa peça ficou um ano em cartaz e a gente, né? E durante o dia eu vivia na entidade, porque à noite a gente fazia a peça e durante o dia a gente militava, ou seja, nas escolas montar os grêmios estudantis, porque era Sim, uma sim. época das carteirinhas que tinha aquela questão de restrição dos governos, principalmente em São Paulo, e a gente lutava pela carteirinha. Então foi bem interessante. Mas e o Poxa, que legal. jornalismo? Quando foi o start? Foi só para sobreviver? Ou você tinha veia, você achava que era um caminho legal? Gostava de escrever, já gostava de ler, né? Português, provavelmente. Então, eu fiquei naquela dúvida entre jornalismo e artes cênicas. Aí eu fui para a USP tentar entrar na EAD. E aí eu fiquei na terceira fase, porque são 4 fases, né? Sim. Fiquei na terceira. E aí eu, tipo, era 96. Aí eu falei, não, acho que eu vou tentar o ano que vem jornalismo. E aí eu já estava trabalhando e tal, eu falei, eu vou começar a pagar uma faculdade de jornalismo, né? Aí surgiu a São Judas, e aí eu comecei a estudar ali comunicação social, né? Que aí você pode escolher num determinado tempo entre jornalismo, publicidade e propaganda ou rádio e TV, né? Aí eu já tinha Tem na as minha cabeça, vertentes, né? tinha as vertentes. E aí eu já tinha na minha cabeça que escolher o jornalismo, né? Só que o apelo do teatro estava muito grande, né? E aí eu conheci uma figura que trabalhou na Globo nos anos 80, né? Que foi antecessor ao Ricardo Washington lá, que é o Ademir Ferreira. E aí ele tinha um grupo de teatro em São Paulo, tinha acabado de chegar da Europa e tal. E aí eu conheci ele, assim, alguém falou assim, olha, tá precisando de ator para fazer tal espetáculo que está sendo montado e tal. Inclusive era era na região da Zona Sul, aqui de São Paulo, ali, Santa Amaro. Santa Amado.
E aí eu conheci ele, foi a primeira vez, fiquei encantado. Ele já era jornalista formado também, Tinha essa formação. tinha essa formação. E aí fiquei encantado com a pessoa, o Negrão, com a pessoa dele e tudo mais. E aí a gente começou a trabalhar, a construir o espetáculo, aquela coisa toda, pesquisar e tudo mais. E chegou um momento que eu tive que parar com isso, porque a faculdade também estava Te consumindo, me né? consumindo. E aí ficou muito essa dúvida na minha cabeça. Será que eu continuo? Será que eu tranco a faculdade e sigo para a área de artes? Ficou muito isso presente. E aí que começou a vir as oficinas culturais. Oswald de Andrade, Amácio Mazzaropi, que eu não sei nem se hoje está aberta ainda, né? Mas são as oficinas acho que eu que não. fazia. Também acho que não. Você fez o TBC, não? O TBC, eu não cheguei a fazer, mas eu ia Não, muito lá. O Teatro, né, Brasileiro de Comédia. Exatamente. Eu assisti uma peça lá na Major Sertório, lá embaixo. Você lembra disso? Se lembro. Era ali, né? Era ali. Legal, cara. E aí eu comecei a fazer essas oficinas culturais, né? Junto com... Teve um período que eu tranquei, teve um período que eu voltei. E assim foi indo, né? E aí teve uma oficina que eu fiz que foi marcante para mim. Eu fiz com Rubens Rusch, que é o universo cênico de Samuel Beckett. Aquela oficina me fez repensar o que é teatro. Eu já tinha Você tinha uma noção, Exatamente. mas era uma noção primária ainda, vamos dizer assim. Exatamente. Porque quando eu estava fazendo Querem Bater Minha Carteira, né, e às vezes fazia algumas coisas na Bela Vista, eu encontrava sempre vendendo o livro o Plínio, né, o Plínio Marcos. E eu não sabia da magnitude que era o Plínio. Né? E ele sempre conversava, e aí, neguinho, e aí, como é que estão as coisas, como é que tá lá, tá rolando, enfim. E eu conversando com ele, como se fosse uma pessoa Sem normal. ter a dimensão do tamanho do cara dentro do teatro. Do né? que era o cara. Pode crer. E aí eu comecei a estudar, comecei a perceber. E aí o universo cênico do Samuel Beckett meio que me trouxe, por quê? Porque o Beckett trabalhava muito com o teatro sagrado. Um teatro que tinha um viés de conexão com a espiritualidade. E era uma coisa que eu pesquisava desde os 13 anos de idade. Já te interessava, era um assunto que te interessava. Por quê? Porque minha mãe era candomblessista. Meu pai sempre foi católico. E sua mãe era do candomblé. Era. Mas então, meu pai era católico. E o meu pai, a mãe do meu pai, a minha avó, também era candomblessista. E meu pai fugia do candomblé. E se tornou católico. Uhum. E eu fiquei sabendo disso depois, né? Mas ele me apresentou o catolicismo. Né? E a minha mãe não me apresentou o candomblé a tempo, porque ela sempre teve uma mediunidade muito ostensiva e ela mudou para igrejas evangélicas, se tornou evangélica. Uhum. E aí, para quê? Para o terceiro olho, né? Não começar a perceber muitas coisas. A gente vai chegar no ponto, a gente vai estar no assunto espiritualidade ainda, que Sim. aí vamos ter muita coisa para falar a respeito desse assunto. O que eu queria considerar, né? Porque você tem uma longa trajetória, né, cara, de vida e com a arte, né? Principalmente no teatro. Mas para a pessoa que está nos ouvindo, que é o cidadão médio, tem algumas informações, por exemplo, que eles não têm. Você vê o camarada lá na TV, né, fazendo tudo aquilo que ele faz com talento e tal, mas as pessoas não sabem o quanto é possível, é necessário estudar, né, para você criar as habilidades necessárias para poder fazer aquele trabalho. E aí quando você falou em montar, né, que a gente estava montando a peça, eu queria que você falasse, só para o pessoal entender, como que é. O cara vai fazer uma peça. Quais são as etapas, por exemplo, que você passa e quanto tempo do início de um projeto desse até você estar pronto para executar ele, ir para o palco mesmo e as pessoas poderem assistir um grupo teatral, por exemplo? Então, eu posso falar de um trabalho que eu comecei como diretor, que é um trabalho que eu comecei em 2001, eu estava vindo de Florianópolis, vindo para São Paulo, né? E eu comecei com o pessoal da USP, porque eu dava aula no Núcleo de Consciência Negra lá na USP. Sim. Né? E eu comecei um trabalho de montagem lá com o pessoal,
E esse trabalho deu uma reverberada, e aí eu falei, eu vou começar a montar um núcleo, né? E aí eu criei um grupo chamado Grupo Nativação, né? Por causa do meu nome, Emerson. Natividade. Nativação. Legal. E aí eu comecei a selecionar algumas pessoas daquele núcleo e comecei a trabalhar. E aí, qual era a base do meu trabalho? E qual é a base daquilo que eu aprendi dentro do processo? Pesquisar, ou seja, estudar muito, ler muitas coisas, não só relacionadas à questão daquilo que a gente vai fazer no palco, né? O texto teatral é a última coisa. Então, é muita filosofia. Então, é Aristóteles, é Dostoiévski, é Kant, Pitágoras, Platão, Sêneca, Schopenhauer, muita coisa que você vai estudando, né? E aí você vai direcionando, estudei muito ator, muita coisa que você vai direcionando, aí vai estudando e depois você vai direcionando, né? Perfeito. E aí você começa a estudar, você escolhe para onde você vai abordar, né? Você vai pegar, por exemplo, os irlandeses lá, o Samuel Beckett. A gente tá falando de escolas, né? Exatamente. De escolas teatrais. Exatamente. São várias escolas. Porque as por pessoas exemplo, se a gente pegar 3 textos aí, vamos colocar Shakespeare. Isso que eu ia dizer. Que é um... É a maior referência para muita gente. É uma maior referência para muita gente que faz um teatro clássico, um teatro londrino, que podemos dizer assim, porque o Shakespeare britânico, né? Era britânico. Então, se a gente pega Brecht, alemão, que é um outro tipo de teatro. É outro viés, um teatro mais político, um teatro mais... Por que eu estou pegando esses dois? Eu vou citar o Beckett, que é um irlandês que viveu muito tempo na França, né? E traz essa questão do teatro sagrado. Porque os três, dentro de um viés, né? Até do Peter Brook, que é uma referência minha também como diretor, ele coloca esses três como os 3 grandes e depois os outros, né? E aí tem o Chekhov, né? E aí tem os outros ali. E eu coloco esses 3 também pelo que eu estudei, né? Porque pela diferenciação de ambos e a qualidade que ambos traz, né? De referências. Mas o que é interessante disso é que cada um tinha o seu propósito naquele momento e que você, por exemplo, você não vai fazer um Shakespeare... Quando você fala de propósito, você está falando de um propósito histórico, né? Exatamente. Histórico, social, naquele momento que estava acontecendo. Exatamente. Por exemplo, Shakespeare, lá no século XVII, ele não ia fazer... Ele ia fazer algo de propósito de acordo com aquela sociedade. E ele falou que se alguém fosse montar algum texto dele em algum momento, né, teria que falar sobre a sua realidade naquele momento. Então, às vezes, eu vejo algumas montagens onde você vai falar sobre a Inglaterra. Não, você tem que falar do Brasil. Sim, utilizando o Shakespeare. Que é aí isso que ele queria. E aí que tá o pulo do gato, né? Que não deve ser fácil, né? Não, então... pegar a essência contexto, daquilo, né? que ele construiu, né? O objetivo dele... E você, vamos dizer assim, transpor para a sua realidade. Exatamente. E o Brecht também fazia isso muito bem. Embora tivesse um viés mais político, ele sempre teve um viés mais político, né? Ele trazia isso também, né? Você vai falar da sua sociedade, né? Vai falar daquilo que você está vivendo, ou aquilo que você está... Aí entra a questão do... Seu momento histórico ali. Isso. Aí entra a questão do opressor e do oprimido também, né? Do Augusto Boal, né? Que eu depois, 2008, eu fiz... foi a primeira peça de futebol que foi escrita em 1958, que eu nem sabia, né? Ou 57, eu não me lembro. Que se chama Chapecó Futebol Clube, do Vianinha. E eu fiz essa peça depois de 50 anos. Nossa. Caramba, cara. Porque quem fez meu personagem foi o Milton Gonçalves, em 1958. Caramba! E eu fiz a reabertura da Arena em 2008 com direção do Zé Renato Pécora, né, o saudoso Zé Renato. E eu fazia o Zito, que era o personagem do Milton na época. Né? Caramba, que honra, né, cara? Não, uma honra maravilhosa. Porra, você jogou, jogou com a 10 ali, literalmente, né? Porque Milton Gonçalves não é pra qualquer um, não, né? Sim, eu só fiquei triste porque ele foi um dos poucos atores que fizeram a peça na época e não foram. A maioria foi daqueles que estavam vivos, porque tinha alguns que
falecido. Entendi. Mas foi um Muita prazerzaço, demanda, foi Rio de maravilhoso. Janeiro. Que da hora, cara. E aí eu tava falando do Opressão e Oprimido por causa do Boal. O Boal também assistiu a peça, né? E a gente tava estudando a questão do teatro do oprimido também, né? Então, naquele período, aí volto, 2002, aquele período que tava estudando essa questão, você começa a pesquisar, porque eu tava escrevendo os meus textos. Então, eu tava fazendo experiências com os meus textos, né? Eu tenho 10 textos. Ainda não publiquei Você não nenhum botou livro. nenhum na praça ainda. Não, já botei. Aí eu vou legal. chegar lá. Aí eu vou chegar lá. E aí depois disso a gente começou a fazer exercícios, né? Porque naquele período eu também já pesquisava alguns diretores, Celso Martinez Correia, Antunes Filho. Então, basicamente, assim, o trabalho de pesquisa inicialmente, porque a pergunta que eu te fiz inicial foi essa. Sim. Né? Qual é o grau de dificuldade, né? Para quem não sabe o que é atrás, né, daquilo. Lê muita filosofia, muita psicologia, as escolas teatrais de cada tempo. Você está por dentro de tudo isso. Isso leva anos, né, cara? Isso leva anos. Isso leva anos. Leva um tempo. E aí depois você começa a fazer exercícios E aí sobre tem a prática. parte técnica, né? Isso. De você se preparar para aqueles papéis, quer dizer, Sim. porque você precisa estar fisicamente pronto para aquilo. E aí você começa a fazer exercício, improvisação, que é uma coisa muito importante que hoje eu acho que muitos atores estão carentes da improvisação porque não fazem teatro. Eu acho que isso é fundamental. Então, isso é uma outra coisa que eu ia te perguntar, né? Aí tá uma grande diferença do ator do teatro e o da TV, talvez? Sempre teve. O ator do porque teatro... eu sei que você fez TV também, né? Sim. Você fez muita TV. Sim. O ator do teatro, ele é muito mais completo, porque ele tem Apesar que deles lidar... não gostarem muito dessa... Né? Do quê? Eu já vi um ator da Globo, se eu não me engano, o Caio Castro. Ele é até um galã, ele é até razoável. Vou ser polêmico. Eu acho ele bem razoável. Porque quando você tem referências como Otton Bastos, o que você citou agora, o Milton Gonçalves, né? Aí você vai comparar com o que tem surgido nos últimos 20 anos, realmente tem um gap muito grande de qualidade, né? Sim. E a gente sabe que o tablado ali, o Teatro Oficina, que você citou o Zé Celso, né? O cara que não passa por esses caminhos aí, por essa coxia aí, eu acho que ele fica devendo alguma coisa, ou é só uma impressão minha? Não, fica devendo muito, né? Há uma diferença muito grande, né? Entre Imagina. o cara que começa na TV e o cara que começa no teatro. O cara que começa no teatro, ele... Geralmente, a maioria dos atores, principalmente das antigas, né? O Antônio Fagundes, o Milton Gonçalves, né? Que são minhas referências. Marília Pêra. Fernanda Montenegro. É Esse louco. pessoal começa no teatro e eles fazem televisão para fazer teatro. Porque o teatro é maravilhoso. O teatro é o aqui e agora. É o ao vivo. É o improviso. Não tem corta. Não isso. tem Tem ali. tem uma conexão Você muito tem que próxima lidar com a aquela música, né? situação, né? E com inteligência e com... É né, como você tem tocar ao vivo e gravar um disco. Então, né? eu ia E eu comparar. acho ainda o teatro de rua ainda mais difícil, porque você ainda tem um parâmetro que você tem que fazer, e aí surge um morador de rua, surge uma criança, e você tem que As incorporar interferências aquilo. externas, né? Exatamente. O vento, a Você chuva, vai o ter que cara que Incorporar gritou. aquilo no processo. É muito louco Você não mesmo. pode ignorar, como muita Mesmo gente eu vejo assim, ignorar. você fez teatro, mas vamos fazer uma propaganda, né? Porque o pessoal gosta, né, desse lance assim. Você fez TV, você fez novelas, né, cara? Fiz a Fala um Favorita. pouquinho a respeito. Você fez a Favorita. Então, só que eu só vou voltar um pouquinho. Tá, claro, fica à Que aí vontade. depois eu já vou para as novelas. Depois desse trabalho de 2002, tem um amigo que gostou e se interessou por esse trabalho, vendeu o carro dele pra gente montar um texto do Plínio Marcos, se chama Isso é Oração acreditar no para sonho, um pé de né? chinelo. É sério, cara. O Isso cara é vendeu o acreditar no sonho, É né? acreditar no sonho. Se o cara não acredita no próprio sonho, quem é que vai acreditar, né? carro. É O isso. cara vendeu o próprio carro. Caramba. Eu conheço um cara que fez um Fizeram negócio isso. parecido. E ele produziu a peça, vamos montar a Oração para o pé de chinelo, você vai fazer o Bereco, né? Oração para o pé O de Braulio chinelo. Ferraz fez o Rato. E na época a Luciana Rondon fez a Dilma. E eram 3 personagens, né? E depois a Nara Ferriani fez a Dilma, né? E foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu convivi com Plínio sem saber o que era o Plínio, né? E depois Caramba, cara. fui fazer o Oração para um Pé de Chinelo.
E a gente ficou em cartaz do Teatro Augusta, quando ainda tinha o Augusta, né? Lembro. Foi maravilhoso, né? Depois a gente Teve foi para uma outros reforma, teatros. tá? Sim, e depois a gente foi para outros teatros. E isso Sim. foi fantástico, foi marcante para mim. E aí eu escrevo 10 textos e você me perguntou... por isso Onde que eu tô falando- estão, né? onde estão Virou esses peça, textos. virou livro, né? Então, ainda não virou livro, tem uma possibilidade de virar livro agora, né? Mas eu montei o primeiro... não é o primeiro texto, mas tem uma trilogia que começa com a busca qual o sentido da vida, né? Que é um texto que muita gente viu, que é um monólogo. Inclusive, eu acho que você citou uma parte desse texto. Sim. Não foi isso? Sim. No Café com Artistas, né? Sim, com Ah, certeza. que bacana. Com certeza. E aí tem uma analogia, que é um texto que a gente nunca montou. E tem o Pensamento, que é um texto que a gente já montou, levou para Curitiba, para o Festival de Curitiba, né? E apresentou em alguns outros lugares. Mas A Busca, que é um monólogo, a gente apresentou mais vezes. E a gente apresenta até hoje em alguns lugares, né? E ficou muito marcante porque a gente estreou no Sátiva, que hoje já não existe mais, que era um restaurante vegetariano. Eu lembro. Que quem era o dono, quem já foi o dono do Sátiva era o Lima Duarte, foi o primeiro restaurante vegetariano do Brasil. É mesmo. 76 Olha que o só. Lima fundou esse restaurante. E a gente fez em 2004 essa peça lá, e era interessante que a gente vendia a peça com o jantar vegetariano. Caramba, Então, que ficou- da Assistia hora, a peça, cara. terminava a peça e ia jantar. Ele convidava o bacana. público a jantar. Então era assim, era a busca, qual o sentido da vida, né, com uma comida vegetariana. Vegetariano. E eu falo muito disso porque teve uma matéria na Folha que foi fundamental para que o espetáculo tivesse sucesso, né, com uma linda foto da Lenise Pinheiro, que é um dos maiores fotógrafos desse país, e eu dividi a capa com a Cristiane Torlone. Caramba, cara. Só que a foto da Lenise Pinheiro chamava muito mais atenção do que a foto de divulgação da Cristiane. Então, Ai, era caramba. metade eu na foto e metade a Cris. A Cristiane Torlone. E aí ninguém via a Cristiane, via a foto do espetáculo lá que a Lenise fez. Caramba. E aí tinha a matéria que a jornalista Janaína colocou, fazendo uma analogia, né, do vegetarianismo com buscar o sentido da vida, né? Porque no texto eu menciono, além do Pitágoras, Dostoiévski, Schopenhauer, Bob Marley, Jean Paul Sartre, João Paulo Sartre. Chico Xavier, Buda, Krishna. Eu cito os principais filósofos da humanidade. Aham. E aí ela fez essa analogia com o vegetarianismo, que é algo de quem deixou de comer carne, né? Que é algo Impuro, né? entre aspas, impuro, né? Ou seja, você está se purificando, né? Sim, Então, a matéria foi em cima disso. Então, muitas pessoas foram assistir o espetáculo baseado nessa analogia, nessa nessa matéria. matéria. Bem inteligente, por sinal, né? Sim. A forma que isso foi colocado. Sim, mas só que as pessoas... só que eu também falo de crítica social. E aí, o que acontece? Bastante. Seus textos sempre estão recheados disso, né? E aí, o que acontece? Vieram muitas pessoas de uma classe A que iam lá assistir o espetáculo, vinham as críticas sociais e falaram: eu achei que o sentido da vida ia ser maravilhoso. Pô, foi tudo por água abaixo. É isso aí. Pena, né? Mas eu fiquei feliz, porque tocou em alguma coisa. Sim, E levou a pessoa- reflexão, E a né? pessoa falava... Arranhou ali o ego, né? Sim, a pessoa ficava... Esperava mais muito coisa da brava. vida, né? A pessoa ficava muito indignada. E eu É isso Falei, aí. é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E tive depoimentos maravilhosos, como de uma moça que falou assim: eu tava enrolando durante 10 anos, se eu separo, não separo, vou separar hoje. Aí eu falei: eu não quero ser culpado disso, De pelo nada. amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de referências da Alemanha, da Inglaterra, né, do Reino Unido, etc. Qual que é a grande referência do teatro nacional? Bibi Ferreira? Ou veio alguém antes e... Olha, Ou não? Se a gente for falar de... Vamos separar, como eu sempre vi assim o teatro no Brasil, né? Se a gente for separar por textos, né, as grandes referências são Plínio Marcos, Plínio Marcos. Vianinha, né, e o Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues. São as 3 grandes referências. E aí depois vem os outros. E aonde Bibi dramaturgos, Ferreira entraria nisso? Só como atriz? Eu vou chegar E lá. cantora e dançarina? Eu vou chegar lá. Que era tudo isso, né? Sim, com certeza, é completa. É também uma das minhas referências, né? E aí você tem... depois você tem outros, você tem o Mário Bortolotto, você tem outros... Bom esse cara, hein? Sim, você tem outros Ele tem... Como é que dramaturgos. é ali na Praça Roosevelt, né? Isso. Eu vi uma peça desse cara. Já viu? Teve a oportunidade de ver, Vitor? Já fiz É alguns. muito bom esse cara. Sofreu um acidente, né? Sim. O pessoal tava meio magoado com ele, cara. Arrumou uma confusão lá. Não, mas eu diria que o que aconteceu com ele foi coisa de Deus, né? Ele sobreviveu, cara. Você é 5 louco, tiros. meu 4 ou 5 tiros, cara. Tomou um tiro na cabeça. Ele tem uma banda também, tem uma banda. de rock and roll, muito de boa. rock. Mas assim, Uma figuraça, figuraça. voltando à questão Aham. dos dramaturgos, né? Os principais aí. Tem um ou outro que a gente pode, que eu tenho esquecido, me desculpe, mas os principais são esses, né? Plínio Marcos. E aí a gente vai para a questão dos diretores, né? Os principais diretores brasileiros, né? Reconhecido mundialmente, Antunes Filho, saudoso Sim. Antunes Filho, né? Onde tive a oportunidade O Zé também Celso mesmo, de né? estar, o Zé Celso Martinez Correia, né? Aí você tem o João das Neves, que também é saudoso, o José Renato Pecra, que eu tive a oportunidade de trabalhar também maravilhoso. Então, eu trabalhei com vários diretores maravilhosos. E aquele americano da Globo que me foge o nome agora? Bem polêmico. Usa óculos, tinha um rabo de cavalo, cara. Eu esqueci o nome do cara. Também esqueci, eu sei de Mas quem você tá sabe falando. de quem eu tô falando, Sabe, né? sei, Ele sei. tá meio sumido aí da grande mídia. Sei. Mas eu vou lembrar o nome do cara. Bom, hein? Polêmico, causa pra caramba. Marco Antônio Rodrigues, que está em evidência hoje, um dos grandes diretores aí também. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fantástico diretor, fiz Homens de Papel com ele, do Plínio Marcos. Então, assim, tem grandes diretores. Então, e aí a gente pega a questão dos atores que também produzem, né? Denise Stockley, fantástica, também minha referência na questão de mímica, porque esse espetáculo tem muito de mímica, ou A Busca, né? Então, o Luiz Lois, né, que trabalhou na Globo, que também hoje trabalha com mímica, que é uma das grandes referências de mímica. Então, acho que o Brasil ele tem expoentes artísticos, mas você não pode jogar tipo no mesmo, né? Na mesma No mesmo prateleira, bojo, né? vamos dizer assim. No né? mesmo bojo, né? São- Você pega a Bibi Ferreira, que também constrói, trabalha, mas também é um expoente muito forte, eu acredito eu, assim como a Denise Stockley, até hoje aí atuando, né? Fernanda Montenegro, maravilhosa, né? Tem várias outras referências. Eu talvez cometa alguma injustiça, que tem a Chica também, que é a fantástica atriz negra. Tem várias, Chica da né? Silva. Não, é que fez Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, Eu sim. esqueci o nome dela agora. Maravilhosa, Ela cara. é maravilhosa. Sítio do Pica-Pau, mano. O Milton Gonçalves também sempre foi uma grande referência para mim, né? Então tem vários expoentes aí, né? Aí a gente precisa saber se é dramaturgo, se é diretor ou se é propriamente o ator. Para ali um cara, fazendo. pra uma audiência leiga como a minha, eu me considero um cara que tem alguma informação. Mas a massa mesmo é mais ou menos como eu, assim, eu presumo, né? Quando você separa em caixinhas, né? Você consegue deixar mais claro para quem está assistindo que não é só chegar lá e ler um papel e gravando, né? Não tem nem gravando, porque não é isso? É olho no olho, tete a Olho no tete. Então, é isso que eu queria falar. A referência hoje ela é bem diferente do que era antigamente. Por quê? A base sempre foi o teatro. Então, a maioria fazia publicidade e propaganda, TV, cinema para fazer teatro. Né? Porque o teatro sempre foi a paixão. Agora, quem geralmente não conhece o teatro, não veio do teatro, já vem direto da TV, já é uma outra formação. Já vê a vida de uma outra forma. Talvez não tenha pesquisado tanto, lido tanto, estudado tanto. Então, acho que... Tem que fazer esse mergulho. Eu acho que tem que fazer esse mergulho. Né? E nunca é tarde. Para você ter consistência, né? Exatamente. Não só no aspecto da tua profissão, mas você ter uma consistência para a vida. Você entender em que lugar você está. Sim. Né? O conhecimento ele te traz essa possibilidade. Sim, sim. Você vê esse menino que fez Carandiru, o que era a esposa do Rodrigo
Santoro, lembra desse ator? A Luana Piovani? Não. Tinha o Rodrigo Santoro no Carandiru. Sim. Ele era uma transexual. E ele casou com um personagem. Com um personagem. Eu esqueci o nome dele. Agemiro, o nome dele. Eu não lembro um ator agora. maravilhoso. Um baixinho. Que mora ali na Bela Vista. Esse cara fez até um filme com o Denzel Washington, inclusive. Sim. Chamas da Vingança. É mesmo? Cara? Ele fez com aquele outro ator brasileiro que mora no Rio, que é um ruivo. Enfim, agora me foge o nome desses caras. Mas esses caras vieram do teatro, cara. Sim. Sim. Do teatro. O Matheus Nartergaile também parece que é do teatro, né? Então, quando você vê um ator da tela, da novela, da 6, que não tem esse escopo, por mais leigo que eu seja, eu percebo uma diferença. Eu falo, mano, cara, tá faltando caldo aí, tá faltando, não é isso? Sim. Não dá essa sensação que tá faltando... Você tem esse olhar crítico quando você olha pra TV uma novela? Ou... Sim, eu não vejo hoje mais novela. Né? Eu via muito nos anos 90. E entende-se por quê, inclusive. 80, adorava novela, era noveleiro. Mas assim... Eu parei em Selva de Pedra. Nunca mais assisti nada. Eu não lembro qual... Rainha da Sucata. Eu não lembro qual que eu parei, mas eu acho que ainda assisti a Favorita. Ainda. Não, parei muito antes. Eu participei e assisti também. Que outras novelas você participou? Participei de Sangue Bom, que foi a última. Guerra do Sexo, que foi remake. Né? Remake, Guerra do Sexo. E tem uma outra também que é remake, que fugiu o nome agora, que apareceu foi em 2010. Avenida Brasil ou não? Não, era da 7. Entendi. Mas não dá, né, cara? Hoje não dá mais, né? Mas antes eu fiz Turma do Gueto. Você fez Turma do Gueto. Na Record. Cara, eu lembro de você, cara. Que eu não sei como saiu essa... E aí, depois que você falou lá fora que você fez Turma do Gueto, aí eu assistia. Aí eu tô aqui caçando aí a tua imagem. Tava lá, sim. Que interessante. E qual foi a experiência do Turma do Gueto? Foi maravilhosa. Foi legal, né? Ninguém entendeu por que saiu do ar, sendo que só perdia pra Globo em termos de Ibope. Ganhava de todo mundo, era o segundo Ibope. Na época, bater na Globo devia ser muito difícil. Era difícil, mas a gente só perdia pra Globo. Pra todo mundo a gente batia, era segundo no Ibope. Pô, você é louco? E saiu do ar, né? Depois de 3 anos de trabalho. E saiu do ar assim, né? Muito estranho. É muito estranho. E essas novelas que abordam religiosidade, como José do Egito, na Record, que é o Davi... É o empreendimento da Universal, né? É legal, você acha que tem é lógico, você tem um olhar mais crítico do que o meu. Mas eu fico, assim, eu viajo muito na indumentária, na paisagem, nas roupas, né? É um investimento alto naquilo ali, né, cara? Além da história. Mas assim, para contar aí eu já vou polemizar, para contar uma história que não é exatamente assim, né? Não, mas a massa acredita na história que tá lá, né? A gente não tá aqui no podcast, gente, para passar mal, a gente vai falar o que a gente acha. Mas, Vitor, veja bem, as histórias as histórias que estão lá, que provavelmente não são 90, sei lá, né? Quem sou eu para achar que é mentira? Eu cresci ouvindo, né, a narrativa, né? Vira verdade, né? É isso. Mas o telespectador médio que não tem esse olhar mais crítico e clínico, né? Você, quando você tá em casa, assim, você para pra assistir ou você já toca a campainha e fala, não, mano, isso aí é muito ruim, não vou assistir isso, não. É interessante se abordar, porque aí já vem o Natividade... Religioso, né? Não, religioso, Deus me livre. Se ele fosse religioso, eu nem trazia ele aqui. Inclusive, você comentou, né? Tem uma grande diferença entre a religiosidade e a espiritualidade, né? Como que você pode... Eu errei de propósito, tá? Isso eu acho importante falar. Eu vou retificar uma situação. Quando eu falei do Oração para o Pé de Chinelo, né? Tava falando de Dizonê Santos, né? Dizonê grande é meu amigo aí de muitos anos, parceiro de trabalho. E... explicando para todo mundo entender, né? Religiosidade vem de religare, né? Religar com o Pai, com Deus, com a espiritualidade. Só que, na verdade, se utiliza essa nomenclatura, né, para colocar as pessoas numa caixa, né? Porque, na verdade, muitas coisas daquilo que Jesus propagou naquela época, porque Jesus
não criou a Igreja Católica, assim como Buda não criou o budismo, como Krishna não criou o hinduísmo, É isso né? mesmo. E como Moisés não criou o judaísmo. São criações do homem. Do homem, exatamente. Os avatares, eles estiveram aí, são exemplos nossos, mas só que eles não criaram absolutamente nada. Quem criou foi o poder, foi os homens. A Igreja Católica criou o catolicismo, baseado em Jesus Cristo, e a partir dali desfigurou algumas questões que Jesus trouxe importantes. Por exemplo, Jesus disse, vós sois deuses. E eles não enfatizam isso, né? Eles colocaram Jesus como um Deus, né? Lá, de adoração, né? Que morreu por nós, quando na verdade não é nada disso. Quem estuda a espiritualidade sabe do que eu estou falando. Então, assim, te colocam numa caixa, né? Então o catolicismo... Porque esse é o grande jargão da igreja, então, esse. Ele morreu por nós, exatamente. Pecadores. Tá errado. Sim. Na tua opinião, isso? Sim. Explica. Completamente. Porque Jesus é uma pessoa, o Messias que veio e era esperado por todos para revolucionar a época. Só que muitos pensavam que ele viria revolucionar materialmente. E não, ele viria trazer conceitos novos de espiritualidade. E aí que entra a diferença de religiosidade para espiritualidade. Espiritualidade são questões da natureza, são questões de leis de causa e efeito, de ação e reação, né? Então, dentro desse propósito, amar ao próximo como a ti mesmo. Não faça para o seu próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você. São princípios nobres. Então, Jesus trouxe princípios para introspecção e ação do homem, diretamente, onde o homem não precisasse ir para uma sinagoga ou uma igreja buscar nada. Ele pode estar em qualquer lugar, Vitor. Ele pode estar em qualquer lugar e ter a ligação com a espiritualidade. Em casa, principalmente. O religare é pessoal, vamos dizer assim, né? E ele fala que o nosso corpo é o templo, né? O nosso corpo é o templo. Não a igreja do aspecto institucional. Exatamente. E etc. Então, isso é um grande engano inventado pela humanidade. E a religião, ela sempre foi, de certa forma, um meio pelo qual, né, as elites se beneficiaram, né? Até porque tinha muita escuridão, né? Muita ignorância, né? Então, aí eu já vou polemizar um pouquinho mais, né? Por favor. Então, as igrejas, elas foram criadas como uma espécie de poder para manter a sociedade na caixinha, entendeu? Fulano consegue se ligar em casa com Deus. Quem é esse daí? É um herege ou é um bruxo? Vamos queimar ele na fogueira, como aconteceu na Inquisição, onde se matava por Cristo, que é um dos maiores absurdos da história, né? Então, por exemplo, a Bíblia do Sinai, que foi criada por Constantino, que criou a cidade de Constantinopla, que hoje é a Turquia. Constantino Nicéia. Exatamente. Não, aí eu vou começar por Constantino. Na Bíblia tinha vidas sucessivas, reencarnação. Tinha. Na Bíblia, quando você fala assim, existiam livros, né? Porque assim, a primeira Bíblia... a Bíblia é um compilado de vários livros. Eu vou chegar lá. Vamos por partes. A primeira Bíblia da história da humanidade é a Bíblia Etíope. É a Bíblia Etíope, que tem 88 evangelhos. É a primeira Bíblia, né? Agora, a primeira que a gente pode colocar como oriental, e eles são os primeiros cristãos ou os primeiros judeus que nós conhecemos. E, por algum motivo, teve algum acordo lá atrás, que, se a gente olhar o continente africano, todo o continente africano foi dizimado e colonizado, menos a Etiópia. A Etiópia foi o único país que não foi colonizado e nem nada aconteceu lá. Foi preservado. Então, assim... Nossa, estranho, né? Não foi abandonado, foi preservado. Então, aí você já entra num processo de que, com certeza, alguma coisa ali era verdadeira em relação à questão da Bíblia Etíope, que é uma Bíblia de mais... Se a gente está falando... A gente está em 2024, 2000 anos após Jesus, né? 2024 anos após Jesus, vamos colocar assim. Né? A Bíblia Etíope, ela tem mais de 5.000 anos. Então você já vê o quanto de coisa que tem ali. Quanto que aconteceu antes, né? Exatamente. Sim. E aí você pega... Jesus não tinha 12 apóstolos? 12 discípulos? Sim. Dos 12 discípulos, a maioria deles
tem evangelhos considerados não canônicos, e sim apócrifos. São centenas, né, de evangelhos Que estão, apócrifos, né? Vamos dizer exatamente, que estão sendo achados aí desde 1940. assim. Só estão para o sendo pessoal achados. entender o que é canônico, o que é apócrifo. Então, apócrifos são os evangelhos considerados hereges, né? Não Canônico- inspirados por Deus. não né? inspirado por Entre Deus, aspas. Né? porque alguém colocou lá algo que gostaria que existisse, que é um absurdo, né? Porque se o fulano viveu com Jesus, Maria Madalena, né? Tantos outros viveram com Jesus e não tem veracidade dentro desse processo. Canônico era tudo aquilo que estava politicamente dentro daquilo que a Igreja Católica queria. Exato. Passava por uma Isso- bancada de jurados, isso vai, isso não vai. Que isso aconteceu em 553, pós o desencarne de Jesus, no Conselho de Nicéia. Então, Então é muitas isso, teve um coisas- É que houveram Conselho. vários ajustes, né? Exatamente. É, Mas tiveram foram ajustando ao longo dos séculos ali o que a gente tem hoje, né? Então, mas aí que eu vou chegar. A Bíblia, aí a segunda Bíblia, a gente pode dizer que é a Bíblia do Sinai, feita por Constantino, que é a primeira Bíblia católica. Essa Bíblia tinha reencarnação, tinha uma série de outras questões. Que cada imperador, que depois de Constantino vieram Outros, né? que tirava alguma coisa. E o que tirou a questão da reencarnação foi o Justiniano. Justiniano, imperador bizantino oriental da época. Ele tirou a reencarnação da Bíblia por conta da Teodora, que era a mulher dele, que foi uma meretriz, né? E todas as mulheres da época, percebendo que uma meretriz era a esposa de um imperador, queriam também a mesma coisa. E o que ela começou a fazer? Matar as meretrizes. Meu Deus. E aí, o que os sacerdotes falaram para ela? Olha, se você continuar fazendo isso, imagina o que vai acontecer com você na outra vida. Imagina o que vai acontecer na outra vida. E ela falou assim, eu tô cansada de escutar isso, meu amor. Tira isso aí. Tira essa coisa da Bíblia. E aí, Um simples capricho. e aí o Justiniano falou assim, olha que você me deu uma boa ideia. Eu assim, eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Porque o pessoal fala que não vai fazer isso porque tem a outra vida. O pessoal diz que vai fazer Quando você aquilo fala porque assim tem de outra vida, deixando claro, né? Você está falando de vidas sucessivas, de reencarnação. reencarnação. Exatamente. Então, Que também hoje está muito em baila por conta do judaísmo, né? Os cabalistas estão falando, os rabinos cabalistas estão falando muito que o judaísmo acredita em reencarnação e explicam o porquê. E não diverge muito do espiritismo, não. São algumas questões apenas. Mas, na verdade, é um resgate que eles estão fazendo de coisas que acontecem, já aconteciam lá atrás. Entendeu? Então, assim, dentro desse processo se mudou muitas coisas no Conselho de Nicéia e em outros conselhos. E aí, o que acontece? Quando surge o protestantismo, ali para século XVI, século XVII, começa... Martinho Lutero. Né? Exatamente. E aí começaram a constituir outra Bíblia, né? E aí chegaram na Bíblia do St. James, né? Que é o rei da Inglaterra. James. Que é a que a gente tem acesso aí, né? Exatamente. Todo mundo tem. Essa Bíblia é anglicana. E ninguém sabe o que significa. E Boa. aí, Nos Pô, explica. deixa, explique-nos. Eu não sei. Essa Bíblia, St. James, né? Que é uma Bíblia que hoje... Não tem nada a ver com os mormons. Não. Tá. Daí ia Não, misturar não, tudo. Os mormons vêm depois, dentro Não, desse esse- processo. O St. Pra fazer- James é o quê? Um Messias, um pastor? Não, É um... uma tradução, St. uma das James- traduções da Bíblia. St. James era um rei, era o rei da Inglaterra. Ele brigou com os católicos, brigou com o catolicismo, dividiu esse processo e criou a própria Bíblia. Então, assim... Inspirado em quem? Em Deus também? Não, porque ele... todos em Deus, ele- porque todos queriam o mercado, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, a Bíblia etíope tinha 88 livros, 88 evangelhos. A Bíblia do Sinai já caiu ali para uns 67, 66 por ali. E aí você pega essa Bíblia do St. James, já diminuiu também o número de evangelhos. Porque queria divergiu ali, né? Anglo-saxônicos, né? Então, eles divergiram do processo católico, por quê? Tinha uma questão política, uma questão de mercado. Sempre é uma questão política. E é sempre uma questão política, de mercado. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, surgiram os pentecostais, no início do século XIX, os católicos. Os protestantes, né? Eles chamavam, né? Então... O pentecostal, essa nomenclatura, ao menos, Exatamente. ela veio depois. Exatamente. É. Porque o Mas pentecostal ele ficou muito em evidência no Brasil, no início do século
20. Mas no século XIX foi criada lá nos Estados Unidos. Né? Já chegou nos Estados Unidos dentro desse formato. Né? E aí se colocou... É aí que eu falo. Eu estudei as Bíblias evangélicas por causa da minha mãe. Né? Eu estudei algumas. E aí você percebe que há mudanças ligeiras. Ou seja, de parágrafo, vírgula, acentuação, forma... Às vezes tira alguma coisa e põe alguma coisa. O sentido muda, né? Uma vírgula muda o sentido da frase. E aí, por exemplo, distorceram várias questões. Por exemplo, o dízimo. O dízimo não é isso daí. Você não tem que dar nada para ninguém, para templo, religião, igreja nenhuma. Fato. Né? O dízimo é dar-se a Deus da forma como você puder. Da forma como você puder entregar a sua oferenda, independente da filosofia religiosa que você pratique. Entendeu? É dar o seu tempo. Né? Então, assim, há uma manipulação em curso de vários vieses. Tanto que, infelizmente, a gente vê, e é necessário deixar esse registro sem querer ofender ninguém. Acho que as pessoas têm todo o direito de ser felizes como quiserem, kardecista, ubandista, católico e etc. Mas você liga a televisão em alguns determinados canais, todos... estão mais preocupados com a chave Pix, né? Daquela instituição, do que a própria palavra de Deus. São campanhas e campanhas, vendendo lenço, vendendo água abençoada, vendendo viagem para Israel. Né? Vai lá para Israel, vai lá passar uns dias em Israel nesse momento que o mundo está vivendo. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, porque eu tenho uma trajetória, né? De catolicismo. Minha mãe, candomblessista, virou evangélica, eu comecei a estudar os evangélicos por conta dela, né? Mas eu não gostava de ir na igreja dela, mas eu fui sem ela saber, na igreja dela, para saber se eu suportava e não suportava, entendeu? Então, assim, eu comecei a estudar as igrejas evangélicas, eu conheço ali 80% das igrejas evangélicas que eu conheço, que são muitas. Né? Muitas. Mas, assim, eu comecei a ir também pro Oriente, então eu comecei a estudar o hinduísmo, comecei a estudar o livro dos Vedas, comecei a estudar o Alcorão. Você se identificou mais com esse... Então, vou chegar lá. Sim. Comecei a estudar o Corão, Torá eu li um pouco, mas aí eu voltei mais para a Bíblia por causa do meu pai, que na época era católico, e depois tornou evangélico para se aproximar da minha mãe. Então, tem todo esse viés, todo esse processo aí. Então, eu passei por várias filosofias religiosas. E cada uma professava de uma forma. As que eu mais aprendi, budismo e espiritismo. Mas também posso falar muito bem da Umbanda, porque eu trabalhei na Umbanda, e também tem um viés de conhecimento muito grande, porque eles resgataram coisas do taoísmo, que eu estudei, a questão da oferenda e uma série de outras coisas. Então, é muito rico ter várias filosofias religiosas. O que não pode é o ser humano estar sem o conhecimento daquilo que se propaga. Eu sempre digo o seguinte, né? O que me incomoda são as religiões fundamentalistas. Aquelas que determinam que se você não estiver dentro daquela caixa, você vai para o inferno, você vai acontecer isso, aquilo. Ou você vai ser queimado vivo, então, vai ser enforcado. O fundamentalismo. Infelizmente, né, algumas das religiões, né, que são fundamentalistas são as que mais crescem hoje no mundo, né? E isso traz, vai explicar isso, traz junto consigo, né, esse crescimento, uma intolerância, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, se você está num espaço onde você não pode tolerar o outro, porque o outro pensa diferente, ou tem uma fé diferente da sua, ou não tem fé também, religiosa. Então, aconteceu isso comigo. Eu fui na Universal para ver como é que era e tudo mais, ali na Santa Cecília. Eu tive lá também, achei bem legal. E aí eu tava achando legal o que estava sendo dito. Sim. E tal. Aí passou 15 minutos. Até parece com um pouco com as religiões africanas lá, né? Eles gostam de uns patuazinhos. Eles têm uns patuás, tem uns negócios. Tem umas questões polêmicas que eu sei. Tem uns lencinhos, tem uns negócios, sim. Mas eles gostam. Tem as correntes, né? Eu escutei 15, 20 minutos ali, e aí eu falei, tá bom. Aí eu vou embora. Tem um cara que me segue o quarteirão inteiro. Me fala, e aí, irmão, você não vai dar o dízimo lá, não? Você não ficou nem para dar o dízimo. Eu falei, meu amigo, eu tava lá escutando a mensagem, agora eu tenho que trabalhar, fazer meu... Não, mas tudo bem, mas deixa o dízimo aqui comigo. Eu falei... Meu Deus, você foi abordado... Você tá de brincadeira que aconteceu. Só faltou... O cara me seguiu. Fora do ambiente da igreja? Do ambiente da igreja, um quarteirão. Seguiu um quarteirão. Pra falar assim, deixa comigo que eu deixo lá pro pessoal.
E eu percebi que ele tava me seguindo, então eu acelerei o passo. E aí ele começou a correr, e aí ele pegou no meu braço. E aí eu olhei. Você foi assediado, né? assediado. Aí eu olhei pra ele. E começamos a conversar. Eu falei, Cara do céu, cara, nunca ouvi uma história dessa, mas é bom saber. então quer dizer que eu não posso escutar 15 minutos do que tá A sendo palavra de dito Deus lá e não contribuir. E não contribuir. Não existe Meu isso. Deus Não do rola. céu, cara. Não, mas você pode trabalhar depois. Não, tem horário. Tá aí o Não é recado, assim. né? A gente tá falando de intolerância, né? Pô, pode curtir sua religião, suas crenças. Pense só no seguinte: Respeita, né, cara? respeito, religiões que não toleram as outras, não sei se é uma boa você ficar. Vou aproveitar aqui para a gente falar um pouquinho do nosso patrocinador, cara. O camaradinha vai mandar um mel pra gente. Ô, Né, legal, Aurélio? hein, cara? Muito Ô, bem. legal, muito bem. cara. Você que trouxe o cara, eu quero que você fale, Aurélio, a respeito. Ó, primeira coisa, eu sempre falo dos seus conselhos, cara, né? Porque a gente fala muito de saúde, Sim. do corpo, né? Sim. Da gente se sentir bem com a gente mesmo. Isso começa na mente, mas você tem que ter atividade física, Sim. você tem que ter uma alimentação Sim. adequada. E você falou para mim, Vitor, açúcar refinado é veneno. Troca pelo mel. Aí eu falei assim, pô, eu sou pobre, mel é caro. Aurélio. Não é Aí você chegou custo-benefício, para mim, né, cara? me apresentou um mel florada, cara. Mel Exatamente. florada do caramba, né, cara? Então, Vitor, o mel florada, inclusive, você vai ganhar um. O mel florada é o seguinte: tem o eucalipto silvestre, né? E o laranjeira. É um produto que vem do interior de São Paulo. Ele está dentro de todas as especificações que são necessárias. Tem o CIF, ele passa por um rigoroso processo de avaliação. Ele é 90% puro. Muita gente fala assim, pô, mas o mel não é 100%? Pô, cara, o mel é 100% quando ele sai ali da abelha, né? Uhum. Depois que você começou a manusear e Teve colocou ele contato num... com a natureza ali. você colocou num recipiente de plástico, acrílico, vidro, vai ter uma alteração. Então a gente procura manter um máximo de pureza. É um produto que hoje, ele está em toda a cidade de São Paulo, mas eu vou indicar esse mês... Eu tenho feito, né, falado sempre do mel florada, mas o pessoal tá me procurando muito para Onde saber encontra, né? aonde encontra. E aí, eu queria passar essa bola para você, porque eu sei que nesse local não tem só o mel florada, tem muitas outras coisas. Sim. Que é É a loja Verdejantes Produtos Naturais em Santo Amaro, do nosso amigo Reilton. Um forte abraço para ele, o cara tá com a Fala gente um aí. pouquinho a respeito das lojas verdes. Como que é lá, cara? Cara, são duas lojas maravilhosas. Uma é na Rua da Matriz, perto do Largo 13, Sim, ali no Largo 13. e a outra é na Manuel Borba, um pouquinho mais para cima, perto do cemitério lá, Sei onde é. ali onde fica o INSS, ali naquela região. É fácil de achar. São duas lojas fantásticas. Ele tem uma série de produtos, né? Pistache, ele tem mel, ele tem Produtos chá, naturais e- tudo que você precisar na linha de produtos naturais. Ele tem outros mel, mas ele trabalha com o nosso, que é o carro-chefe, que é o mel Nova Florada. É um mel excelente e é o que está vendendo muito. Então vamos lá, se eu for lá nas lojas verdejantes, Verdejantes, produtos naturais, aí na lá Rua eu da vou comprar Matriz. um mel florada. O que mais eu encontro? Eu encontro, por exemplo, granola. Granola, gergelim, farelos, tudo que você precisar no sentido de produtos naturais você vai encontrar. Ginseng, cara, própolis. É fantástico, uma loja lindíssima, um atendimento excepcional, assim, Xarope da vovó também? com certeza. Se não Esse tiver, xarope se não da vovó tiver, é- encomenda. É um sucesso. E é um parceiro que está com a gente aí. Esse mês a gente vai focar. Mas o Mel Nova Florida está em toda a cidade de São Paulo. Na Zona Cerealista. Você vai encontrar no Capão Redondo. Você vai encontrar em Itapecerica da Serra. Você vai encontrar ele no Campo Grande, Avenida Sabará, Alvarenga. São mais de 80 lojas. Que bacana. Vila Santa Catarina. Caramba. Então tem vários sacolões, hortifrutis, casas de produtos naturais, no Arariba, no Regina, no Ingá, no Catanduva, Caramba, cara. entendeu? Tá com de dúvida? bola. Dá uma ligadinha, né? No 11 9 Vai lá, Aurélio. 4514 8678. Esse telefone eu atendo lojistas, tá? Pequenos, médios comerciantes de hortifrutis, sacolões.
Nós não. Outro dia um rapaz falou assim, pô, traz 1 litro para mim. Eu gostaria muito, mas eu não vendo litros, eu vendo caixas. A gente vende as caixas para os comércios e nesses comércios você vai comprar pote de 300, bisnaga de 300, litro de 1,250, tem pote de 750. Quer dizer, mora sozinho, uma bisnaguinha. Família, litro. Casal sem filho, pote 750. Tem para todo gosto. Muito bacana. E não é só para tempos frios, para gripe, resfriado. Não, é um alimento que você pode comer com a sua tapioca com banana. Maravilhosa. Eu faço mesmo. Substitui o pão francês. Também faz. Substitui. Eu faço. Trepioca. Trepioca. É o ovinho junto lá com a farinha de tapioca. Aí você coloca bananinha. Aí faz ali tipo panquequinha e... Aí me perguntaram, pô, mas eu sou diabético. Então, corta o açúcar refinado, cara. Substitui. Se você não consegue tomar café sem açúcar, tem problema com adoçante, 2 gotinhas de mel florada. Fantástico. Saudável. Porque pouca gente fala sobre esse problema de saúde da diabetes, né? Diabetes não é só doce, é emocional também. Sim. É uma série de fatores. Mas a sua alimentação é onde você inflama o seu corpo diretamente. Então, muito cuidado com o que você anda comendo por aí. Tá deixando o recado aí para vocês aí, ó. Só procurar no telefone aí que o Aurélio citou. E vamos voltar aqui pro nosso entrevistado. Vamos lá. Cara, a gente já tá assim, tipo, numa reta final, Tá. né? E, cara, o assunto Maravilhoso, né, da cara? religião, cara, é um assunto muito interessante, né? Hoje eu sei que você é um terapeuta de formação, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, cara, e você falasse de como as pessoas vão poder encontrar você, entende? Tá. No que é importante esse trabalho de terapia? O que isso pode impactar na vida das pessoas? Então, como mesmo diz o nosso amigo aqui em relação às meu... questões emocionais, né? Porque a gente vê muita, principalmente a mulherada, comer uma caixa de chocolate por conta de uma questão de término de relacionamento, né? Então, ansiedade, né? Isso, exatamente. Então, isso acontece muito. Então, assim, a minha questão com a terapia, ela começou de uma forma onde eu nem sabia que ia reverberar nesse sentido, né? Porque eu trabalho com arte durante muito tempo, mas eu tenho um grupo filantrópico chamado Grupo Amor e Caridade, onde eu estou dirigindo o grupo, né, com outros trabalhadores. E é um grupo universalista, onde tem trabalhadores que podem ser médios ou não, de várias filosofias religiosas, né? Não somente de espíritas, exatamente, mas não de somente outras espíritas, filosofias. Mas a gente já Quero fazer o bem. Exatamente. A gente já teve espírita, tem espírita, umbandista, tem. Esotérico, que lê cartas, também já tivemos, budistas, enfim, pessoas de várias questões aí. Só que o nosso trabalho é com apometria, a gente trabalha com técnica de cura. Apometria, apo, fora. Metria métrica ou medida, fora da medida, sair do corpo, desdobramento, através de pulsos magnéticos, né? Então a gente trabalha com isso já há mais de 15 anos. E aí estava atendendo as pessoas, né, presencial, né, antes da pandemia. E aí veio uma pessoa que era coordenador de curso da Unifesp. E a gente cuidou dela, cuidou do marido e tudo mais. E me ofereceu um curso de pós-graduação em cuidados integrativos. E aí, a partir desse curso, eu conheci muita gente... troquei muito, que legal. Adquiri conhecimento. Outros, exatamente. E a partir daí comecei, com a pandemia, que teve um cerceamento do governo federal em relação a ser artista no Brasil, né? Exato. Aí a gente começou... O que eu vou fazer para comer agora? Exatamente. Então aí você acaba estudando outras possibilidades. Aí comecei a fazer cursos online, né? Cursos de formação... Né? E aí comecei a entender o processo do terapeuta, que é uma coisa que eu já fazia sem saber. Né? Então, e hoje eu, dentro da questão terapêutica, por exemplo, muitos anos atrás, eu já aplicava massagem e reiki. É uma coisa que eu faço hoje. Sim. Dentro do processo terapêutico. Massagem e reiki. Isso, a apometria. Eu dou um curso de apometria pelo YouTube.
e no qual esse curso, a diferença em relação aos outros. Eu sempre falo que... Então, você tem um curso no YouTube sobre esse assunto. Sobre apometria. Interessante. Então assim, tem vários tipos de apometria, o pessoal aborda, às vezes, a apometria quântica, que é relacionada à física quântica e tudo mais. Eu sempre falo que a apometria é apometria. Nós, no curso de apometria, trabalhamos também com a física quântica, estudamos a física quântica. Agora, o importante é a cura, é como chegar à cura, ou a amenização do karma, porque se não tem cura, tem um karma ali a ser resolvido. Então, como trabalhar isso? Então, o meu curso aborda o seguinte, principalmente para os terapeutas que querem trabalhar com apometria no consultório. Trabalhem com algumas ferramentas, porque é uma ferramenta muito complexa. A gente trabalha com energia atômica. Então, é uma energia muito poderosa de cura. Então, assim, não dá para você trabalhar sozinho no consultório terapêutico com alguns casos complexos. Mas dá para você fazer desobsessão simples, dá para você fazer alinhamento de corpos e chakras, dá para você fazer limpeza de veículo, de casa, de imóveis. Dá para você fazer algumas questões coisas. emocionais. Questões emocionais. As que mulheres às vezes me procuram muito. acompanham a vida, né? Às vezes um trauma de infância Sim. acompanha e aquilo acaba sendo, digamos assim, um motivador para vários outros erros e várias outras frustrações durante a vida. E aí a pessoa, às vezes, completa ali. Segundo casamento, ele não sabe o que está acontecendo. Tem muita gente assim que Terceiro, procura, às cara. vezes, Sim, né? tem muita gente assim que a gente atende. Tem muita mulher que quer ter filho e que às vezes abortou quando era mais jovem, agora que está numa condição boa social, não consegue ter filho. A gente também trabalha muito essas questões. Olha Tem só. muito a ver com questões de vidas passadas. O meu público... Alcoolismo, droga ou não? Alcoolismo, droga... Mas o meu público é 90% mulheres. Assim. Ah, interessante. É sempre quem mais me procura. Né? Constelação familiar sistêmica também eu faço. Né? A gente trabalha muito online. Então, assim, eu trabalho muito online. Então, entrar em contato pelo WhatsApp 11 9 9760 7441. Eu tenho uma página no Instagram, Emerson Atividade, onde lá também eu posso atender se alguém deixar algum recado. Tenho página no Facebook também com o Emerson na Atividade. Então são... No Facebook, no procurou YouTube, no Instagram. No Instagram, Emerson também. na Atividade. Então sempre se alguém Olá, quiser gente. me procurar, podem me procurar no YouTube, no Instagram, pode deixar uma mensagem para mim. Às vezes deixam e geralmente as pessoas que chegam para mim, Vitor, são as pessoas que já passaram por tudo quanto é lugar e não tiveram o resultado. Né? Então, tipo assim, a última, né? Então, assim, a gente trabalhou de 2009 até abril de... Vamos colocar março de 2020, de março de 2020, presencial. Veio a pandemia, né? A gente começou a trabalhar online no Grupo Amor e Caridade, para atender filantropicamente. E a partir dali a gente começou a atender online. E o meu trabalho terapêutico também está online. Então, assim, dentro desse processo. Por quê? Porque a gente está atingindo um número muito maior de pessoas. Ou seja, Olha só online, que bacana. Incrível, né? quintuplicou o número de pessoas. Eu não sei quem divulga, mas me vem procurar pessoas que moram na Suíça, na Inglaterra, em Portugal, Espanha, França, Bahia, Minas Gerais. Minas Gerais, Legal. Mato Grosso do Sul, Pará. Olha, o Brasil todo, o mundo. Rio Grande do Sul. O mundo. Me procuram. Eu faço uma palestra para o Centro Espírita de Porto Alegre. Alô, pessoal do Centro Espírita de Porto Alegre, Chico Xavier. Pô, legal. Eu faço uma palestra sempre faço palestra. A última que eu fiz foi falando sobre providência divina, né? E eu sempre falo, às vezes me pedem muito para falar sobre consciência negra ou falar sobre uma palestra que eu dei na Brasilândia outro dia para um número muito grande de pessoas. Também agradeço o pessoal da Brasilândia por ter me recebido no Centro Espírita de lá. E eu falei sobre transição planetária. A gente está nesse processo de transição planetária, saindo de provas e expiações, terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, regeneração. Então, por isso que está tudo acontecendo, muita coisa está acontecendo. Por isso que o tempo... Parece que está muito rápido, né? Exatamente. Dinâmico. E também, ou está muito quente ou está muito frio.
ou tá quente e frio ao mesmo tempo, e as pessoas vão sentindo isso. Estamos indo para a quinta dimensão, Isso então. não é questão de doença ou nada, isso tem a ver com a transição planetária. E isso vai demorar, é um processo de muito tempo, essa transição. Mas parece que essa transição ela está sendo diminuída por conta disso. Por isso que tem um número de desencarnes muito grande de pessoas. Tem pessoas ainda que estão tendo a oportunidade, porque quem está em transição é a Terra, não somos nós. Nós podemos ajudar nos melhorando moralmente, eticamente Legal. e em termos de conhecimento. Agora, quem está transicionando é a Terra. Então, assim, aqueles que não querem mudar e encarnavam aqui na Terra não vão encarnar mais. Vão encarnar em outros planetas. O Chico falava muito de um planeta chamado Quiron, que é um planeta que ainda está na Idade da Pedra, como a gente pode dizer. Então, muitos vão encarnar lá, nesse planeta. Bem atrasados, inclusive. Mas faz parte do processo de evolução, porque vai ter que... Aquela coisa, você fez o 2º ano, como eu fiz. Eu sofri uma questão racial dentro desse processo por uma professora. Sim. Eu tive que fazer de novo o 2º ano, né? E aí cheguei no 3º, no 4º. Faz parte. Esse processo de reencarnações sucessivas é justamente como se fôssemos uma escola. Nós estamos aqui aprendendo um com os outros. Legal. A gente pode vibrar pelo mundo, pela humanidade, como o budismo ensina muito, eu acho muito legal nos cumes. Mas a gente veio aqui para se relacionar. Sim. A gente veio aqui para bater boca com a sogra. A gente veio para aprender a suportar ela, aceitar ela como ela é, da forma como ela é, se ela quer ou não quer aceitar, ou não quer mudar. E é um problema dela. Faz parte do nosso processo. Entendi. Né? Então, assim, Vitor, me vem me procurar um número de pessoas muito grande. E vão ir muito mais agora. Variado. Muito mais. Natividade, só para encerrar minha participação, talvez o Vitor tenha alguma ponderação final, né? Mas me veio aqui rapidamente saber que você é um cara da cultura e é uma enciclopédia, o cara fala de tudo, né, cara? A gente só pulou a parte de política, mas vai ter essa oportunidade em breve. Só falar que eu sou santista, né? É isso, muito bem. Pelé. Então, cara, gente boa. Um disco para você ouvir antes de morrer, um livro para você ler antes de morrer, um livro e um filme para você assistir antes de morrer. Nossa, muito bom. Muito bom. Boa, só dizer que também é o time do Mano Brown. Sou fã do Mano Pertinho Brown. aqui, Isso aí. Um filme, um livro e um disco. E um disco. Tá. Um livro, Tal da Física, é um livro que conta a história das filosofias orientais com o pensamento científico da nossa era. É um livro... me fugiu o nome do autor, mas é um livro essencial, Tal da Física. Só tem ele, se você procurar aí no YouTube, você vai achar. É um livro que todos nós temos que ler esse livro. É um livro fantástico. Um filme. Um filme que me marcou muito foi Sansara. É uma produção alemã de um conto budista, hindu, né, falando da vida de Buda. É um filme de lá de 2002, se eu não me engano. É um filme maravilhoso, porque é um filme que aborda as questões do ser humano em termos de um propósito que é atemporal e a religiosidade. Ou seja, qualquer um pode ler, pode assistir e, dentro da sua religiosidade, sentir que aquilo é um propósito importante dentro do seu processo, né? Seja ele religioso, espiritual, filosófico, é um processo que nós estamos vivendo aqui. Então, é extremamente importante. Você falou... Falta Agora só um álbum. Disco. Agora é um álbum, ou o disco, ou a música, não sei. Nossa, Fica à vontade. Eu sou muito fã. O cantor, a cantora, a banda. Eu sou não muito sei. fã eu gosto muito dos cantores brasileiros, logicamente, mas eu sou muito fã de jazz americano, de flashback, né? Então, assim, eu gosto muito de Johnny Walker. Aí não dá pra citar um só, cara. Não, então cita um Aí é que você muito. ouviu recentemente e fala, esse me pegou, hein? E esse recentemente pode ser nos últimos 20 anos. Porque não dá pra ouvir nada tão recentemente assim, né? Vamos combinar. Não, eu gosto muito de Johnny Walker, eu gosto muito de Steve Wonder. Oh, meu Deus.
Ray Charles. É, só Só a nata, né? Só Só coisa ruim, né? Só coisa ruim, né? Muitos já desencarnaram. Whitney Houston. Whitney Houston, maravilhosa. Aí vamos para os brasileiros. Milton Nascimento. Milton Esse Nascimento, maravilhoso. Pituca. Mr. Pituca. Djavan, maravilhoso. Nossa grande Alcione, eu adoro Alcione. Alcione eu acho fantástica. As pessoas criticam às vezes a forma do Roberto Carlos cantar, né? Mas eu acho que o Roberto Carlos ele tem peculiaridades, ele é único em determinadas situações. Então, assim, tem músicas que ele cantou, que só ele canta daquele jeito, daquela forma, com aquela emoção. Eu acho que o cara que não gostava muito do Roberto Carlos era o Tim Maia. Tim Maia é um cara maravilhoso, adoro Tim Maia. O Tim Maia não era muito fã do Roberto. E aí, se a gente for falar recentemente, eu gosto muito do Seu Jorge. Seu Jorge também, é um múltiplo artista também. Sim. E cantor músico, maravilhoso. ator. Então. É completo, né, cara? Dançarino. O cara Completo. completo. É isso. É isso aí? É muita referência boa, né? Só coisa boa. Só coisa Papo boa. alto nível, alto astral. Meu querido, Neguinho, parabéns. se assim cara. posso chamá-lo. Muito obrigado, cara. É um prazer. Pela tua visita, foi show de bola. É muita informação, precisaríamos fazer uns 10 podcasts para a gente falar É verdade. detalhadamente de cada coisa, mas eu acho que tua participação foi excelente, ótima. Estou à É disposição. um prazerzão. Eu tenho o privilégio, né, desse camarada me acompanhar no Café com Artistas, né, da associação. E muitos virão ainda, né? E muitos outros virão. Aurélio, obrigado. Obrigado Hoje, você, cara. Não sei se vocês perceberam aí, ó. Nós temos um novo entrevistador aqui no Abracast. Eu espero ter contribuído aí Aurélio com as Pinto perguntas. Silva. Hélio e Vitor, vamos aí. Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço e Gratidão. até a próxima. Até a próxima. Tchau.